Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor esta tarde de sexta-feira. Que nós possamos, Senhor, estar com o coração aberto e entrar na sua presença com ações de graças. Recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração, Pai. É o momento que o Senhor nos permite crescer um pouquinho mais em estatura e em conhecimento do Senhor. Nos ensina, Pai, nos orienta, para que possamos sempre estar na sua presença. Nós queremos engrandecer a Ti, Senhor, e Te louvar. Que o Senhor fale conosco, Pai, esta tarde. Limpa o coração de cada irmão que estará comigo nessa live. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, nos faça homens e mulheres mais próximos de Ti. E que nós tenhamos o desejo sempre de Te buscar, de Te louvar e Te engrandecer. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. E louvado seja o Senhor por esse momento, esse encontro que teremos agora. E eu peço ao Senhor que abençoe todos os lares que estarão representados aqui essa tarde. E que a graça de Jesus, que excede todo entendimento, venha sobre nós. É o que nós pedimos e agradecemos pelo nome maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado a oportunidade que você me concede de ir até o seu lar, de levar a palavra do Senhor. Como você bem sabe, todas as sextas-feiras, às 17 horas, nós temos a oportunidade de ter um estudo bíblico. E hoje eu queria falar com você para nós pensarmos um pouquinho sobre a oração. Por que devemos orar? Eu queria que nesse estudo você esteja agora abrindo o seu coração e falando com o seu Deus. Que o Deus que nós acreditamos venha trazer para nós mais um momento de abrir as nossas mentes e o nosso coração para o que o Senhor tem para nós. Então, eu queria que você agora tivesse a oportunidade, junto comigo, de pensar um pouquinho nesse estudo que se chama Por que devemos orar? Falando sobre oração, nós já conversamos um pouquinho lá atrás sobre a oração do Pai Nosso. Jesus deixou exemplo para todos nós o que significa orar e como orar. A oração se faz necessária para todos aqueles que buscam em Deus, talvez as respostas, talvez direções, talvez desejos, talvez pensamentos, talvez conquistas, mas tudo passa através de uma linha chamada oração. A oração se faz necessária para todos os seres humanos. Talvez você fale assim, mas pastor, todos oram, todas as pessoas oram. Se é uma realidade, é que Deus colocou no coração do homem duas premissas importantes. Duas. Uma delas existe uma divindade. Alguns buscam uma divindade de outra religião, buscam a divindade desse Deus supremo que eles entendem, e eles oram para essa divindade. Deus colocou no coração do homem o desejo de buscar o transcendente, aquele que nós não podemos pegar, aquele ser que é individual e ao mesmo tempo é coletivo, está brindado no coração do homem. Deus colocou lá quando Ele criou o ser humano. E a segunda situação é que Deus colocou no coração do homem o livre-arbítrio, de poder buscar essa divindade, de poder entender que um Deus existe, mas há um realizado ser humano buscando essa divindade. E nesse estudo se faz necessário nós praticarmos essas duas situações. Aquilo que Deus colocou no nosso coração de buscar o transcendente e o divino, e ao mesmo tempo como nós devemos fazer através da oração. Eu quero trazer para vocês 3 versículos para nós embasarmos esse estudo. Você tem tantos outros que você pode aprender, mas eu trouxe 3 importantes para nós pensarmos. Um está em Salmo, tá? Todos esses 3 está voltado àquele que busca a Deus através da oração.
Salmo capítulo 4, versículo 3 diz assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando ele o invocar. Está dizendo, o salmista está falando, olha, o Deus que nós acreditamos está ouvindo a nossa petição. Quando nós invocamos a Ele, Ele para todas as coisas e presta atenção de uma forma pessoal naquela criatura que está agora abrindo o coração e falando com Ele, que é você e sou eu e todos que buscam ao Senhor. Segundo texto que nós podemos embasar esse estudo de Salmos está também no Salmo 65, versículo 2, do estudo da oração. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Olha o que o salmista está falando, tanto no capítulo 4, versículo 3, como no capítulo 65, versículo 2. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor, Deus está nos ouvindo. Basta nós clamarmos a Ele, basta nós conversarmos com Ele, basta nós debruçarmos, talvez com o nosso rosto no pó e clamar a Ele. Não podia deixar de fora Provérbios capítulo 28, versículo 9. O provérbio diz que se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis ao ouvido de Deus. Note que tudo o crivo da oração passa pela palavra. E essa palavra é aquilo que o Senhor professa, nos ensinando a buscar a Ele e a face dEle. O estudo da oração deveria estar em todas as escolas bíblicas dominicais, porque um cristão sem oração é um cristão que não busca intimidade com a divindade, ou seja, com Deus. Mas você pode perguntar para mim assim, Orlando, o que é oração de uma forma resumida? O que eu posso entender que é oração? Eu posso dizer a você que a oração é simplesmente falar com Deus. Falar com Deus tem sido um dos maiores desafios dos séculos. Na história, os homens precisam se comunicar com Deus, precisam falar com Deus, mas há tantas coisas que nos impedem a fazer isso. Uma coisa que nos impedem a falar com Deus é a nossa correria diária. Os nossos momentos que às vezes nós esquecemos que podemos conversar com Ele. Mas a nossa vida e a correria do dia a dia tem causado problemas aos cristãos, de não separar um tempinho para ler a palavra e orar a Deus. Esse conversar com Deus se faz necessário porque os nossos dias estão sendo marcados por muitos afazeres. Mas a oração deveria ser um direcionamento para todos que conhecem a Deus. A oração, esse conversar com Deus, é um momento sublime, onde você tem a oportunidade de orar a Ele, falar com Ele. Eu não sei como você, ou qual momento, ou quais são os momentos que você consegue parar, ler a Bíblia e falar com Deus. Eu gosto das minhas caminhadas, que faço 3 vezes por semana, sempre ouvir um louvor e falar com Deus. Dizer a Ele todas as minhas aflições, abrir o meu coração para Ele, dizer dos meus momentos difíceis, das minhas crises existenciais, porque todos nós, como seres humanos, nós temos momentos de crises e nós precisamos falar com Ele e nós precisamos abrir o coração, mas muitas vezes a correria é tão grande que nós pedimos, falamos, oramos, mas não prestamos atenção daquilo que Deus tem falado para todos nós. Por isso esse desafio, essa sexta-feira à tarde, de desafiar você a buscar o momento de oração, o momento de consagração, o momento de adoração através da sua oração. Quando você ora a Deus, Jesus já deixou lá em Mateus capítulo 6, os versículos que a gente entende como uma oração do Pai Nosso.
Ele já nos ensinou como nós devemos orar. Mas nós precisamos entender que no decorrer da história, essa oração foi substituída por muitas coisas, menos esse desejo de querer ter intimidade com Deus. Nós precisamos entender o seguinte, que Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. Deus criou do pó da terra o homem, soprou o sopro da vida nas narinas do ser humano. E ao trazer o homem à vida, Ele deu essas duas condições ao homem. Você pode fazer por seu livre-arbítrio do jeito que você quer. E você sempre vai ter o desejo de buscar a divindade. Mas uma coisa é tão clara, é que quando Ele fez Adão, quando Ele fez Eva no jardim do Éden, Ele tinha intimidade com Adão. Ele falava com Adão. Mas o pecado entrou no mundo e rompeu, através do pecado, essa comunhão que nós tínhamos com Ele, que Adão tinha com Deus. E essa comunhão tirou o desejo de, muitas vezes, o homem buscar a Deus. Por isso o homem precisa continuar intimamente tendo o desejo de buscar a comunhão com Deus. Se por outro lado Adão tinha essa facilidade, o pecado entrou no mundo e tirou essa facilidade. E nós precisamos ter o desejo de querer fazer isso. Na maioria dos casos, o ser humano ora por tantas situações, por tantas divindades, mas esquece de orar pelo autor da vida, ou para o autor da vida. Na maior parte das vezes, nós só oramos a Deus quando nós estamos aflitos, quando nós estamos angustiados. Mas nós precisamos buscar a Deus através da oração, porque Deus colocou no homem, lá dando no sopro da vida, essa revelação natural. Sabe qual é a revelação natural? A nossa consciência e ao mesmo tempo nossa natureza. Nós sabemos que nós precisamos orar a Deus. Nós temos necessidades humanas. E ao mesmo tempo a nossa consciência diz, por que você não ora? Por que você não separa um tempo e fala com Deus? Note que o nosso freio da consciência é a lei que Deus colocou na natureza do homem. Embora o pecado queira desvirtuar isso, nós precisamos ter a certeza que o único e verdadeira direção que Deus colocou no coração do homem é o desejo de querer intimidade com Ele, de poder falar com Ele. Não é tão bom quando você tem um amigo próximo, quando você pode abrir o coração, falar com Ele, falar das suas intimidades, das suas aflições? Não é bom isso? Você tem, meu irmão e minha irmã, você tem Deus. Por isso o estudo de hoje, eu quero trazer à sua memória que você tem uma ferramenta fantástica à sua disposição. E essa ferramenta se chama oração. Oração não é simplesmente orar e não realizar. Oração não é simplesmente pedir e não fazer. A oração requer de nós orar e agir. É orar, clamar e agir através da ação. Por isso a oração, eu oro, eu peço, eu clamo, mas eu realizo. Vou dar um exemplo para você. Eu quero que Deus me abençoe num concurso que eu vou fazer. Deus pode abençoar? Lógico que pode. Mas eu tenho que colocar a minha mente, os meus olhos, a minha dedicação no estudo. Deus vai te abençoar? Vai. Mas Ele quer que você ore e haja para que isso se realize. E isso eu quero dizer a você nesse estudo de hoje. Você pode se perguntar assim, pastor, quais são os aspectos que deve conter em uma oração, por exemplo? Diga para mim o que deve conter uma oração. Lá atrás, quando nós estudamos a oração do Pai Nosso, eu já expliquei isso para você. Mas eu quero relembrar, trazer à sua memória o que significa orar, ter comunhão com Deus. A oração deve ter, primeira instância, a adoração.
Se você olhar os salmistas, todos falavam, pelo menos a maioria, dizendo, olha, eu me prostro na sua presença. Através do quê? Do louvor, da adoração. Então a primeira coisa que tem que ter é a adoração e o louvor. Quando você orar a Deus, sempre louve o nome dele, exalte o nome dele, porque a oração dessa intimidade com Deus vai trazer esse aspecto de comunhão. E essa comunhão que você faz através da oração, não podia ficar de fora uma coisinha tão básica que uma oração deve conter. O quê? A sua petição. O que você vai pedir para Deus? O que você pede para Deus está glorificando Ele ou não? Note que Tiago diz que nós não recebemos muitas vezes as nossas orações porque nós pedimos mal. Por que, Orlando, pedimos mal? Porque a nossa oração deve conter uma glória a Ele. Por isso, em primeira instância, é a adoração e o louvor. O que Tiago estava dizendo, olha, sabe o que vocês devem pedir a Deus? Tudo que exalte o nome dEle. Você pode pedir um milagre de cura? Pode. Deus pode curar? Pode. E o que você deve fazer com essa cura? Viver para Ele agora. Tudo que você não fazia no passado, agora você vai glorificar o nome dEle, dando graças a Ele porque Ele te curou. Por isso os salmistas entendiam que a adoração que devia conter, a oração deveria ser prostrada através do louvor e a petição que deveria ser feita para Deus tinha um tema que deveria ter e conter numa oração, que é a terceira coisa que deve conter nessa adoração através da petição e oração, é a gratidão. Se Deus fizer, sou grato a Ele. E se Deus não fizer? A oração não muda a Deus, a oração nos muda. Quando nós temos a adoração e nós pedimos para agradar ao Senhor, nós temos a gratidão em nosso coração. E isso vai nos mudar. Através do quê? Da intercessão. Quarta coisa que deve conter numa oração. Se eu tenho adoração, se eu tenho uma petição, se eu tenho uma gratidão no coração, eu só posso dizer, Senhor, eu intercedo porque só o Senhor pode fazer. A oração deve conter adoração, petição, gratidão, intercessão e confissão. Orlando, por que tem que ter confissão? Porque para se chegar na presença de Deus, você precisa ter um coração santo, separado. Um coração em santidade nunca conseguirá chegar ao altar de Deus, embora Deus nos receba mesmo nas imperfeições que nós somos. Mas nós temos que buscar a nossa confissão, dizendo, Senhor, me perdoe porque eu errei. E eu estou entrando na sua presença através da minha adoração, através da minha súplica em petição. Eu estou agradecendo ao Senhor já de antemão, estou intercedendo a Ti e pedindo, o Senhor conhece. Se o Senhor conhece, isso nos faz pensar no próximo derramamento e enchimento do Espírito Santo em nossa vida. Porque se nós fizermos essas 6 coisas que deve conter a oração, 6 coisas, petição, adoração, petição, gratidão, intercessão, confissão e derramamento e enchimento, menos de mim e mais do Espírito, eu vou ter mais facilidade de entender esses aspectos que o Senhor espera. Note que a oração que nos muda, não muda a Deus, é uma oração que nos faz nos aproximarmos a Ele e entender que Ele está atento ao nosso clamor. E ao estar atento ao nosso clamor, a oração se faz necessária para eu ter a intimidade com Ele. É tão claro isso que a oração que nós podemos fazer a Ele é nas causas impossíveis, mas também possíveis. O Senhor espera que nós tenhamos o desejo de orar a Ele e fazer a nossa parte. Exemplo, você pede um milagre de cura. Deus pode curar? Lógico que pode. Deus pode te dar um milagre da libertação dessa doença? Pode. O Senhor tem poder para isso. Eu creio. E eu creio que você também saiba disso. Mas se você tem um remédio para tomar, você não vai tomar?
tome o remédio e ore a Deus para fazer com o poder dele a cura e a restauração. Por isso que você deve, através da sua oração, entender que quando você se aproxima dele, quando você rasga o coração, você está falando uma coisa para Deus que Deus já sabe. Note comigo, vamos ir pela lógica humana. Se você precisa ter intimidade com Deus através da oração e vai suplicar Ele por uma situação, quaisquer que seja essa situação, Deus, por ser onisciente, Ele já não sabe o que você precisa? Por que você precisa orar para Ele? Por que você precisa pedir a Ele? Já pensou nisso? Sabe por que a gente tem que orar a Deus? Não só para ter intimidade com Ele, mas para nos humilhar na soberana vontade dEle. E dizer, Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor conhece a minha limitação, a minha fraqueza. Por isso, me ajuda, Pai, eu entender tudo isso. Por isso que quando você se aproxima dele através da oração, deve ser uma adoração e um louvor. Essa adoração e o louvor é uma oração de engrandecer ao Pai. Por isso, em Mateus capítulo 6, versículo 9, na oração do Pai Nosso, ele fala assim, que começa dessa forma: Pai Nosso. Pai Nosso. No contexto original é Abba. Abba quer dizer paizinho querido. Eu me aproximo, me prostro na sua presença, adoro ao Senhor e atribuo ao Senhor todas as súplicas e as minhas orações, pedindo a Ti. O Senhor pode, Pai. O Senhor pode. Adorar é engrandecer a Deus por quem Ele é, não porque Ele pode fazer. Ele é Deus e sempre será Deus. É tão interessante que a palavra grega para a adoração e ao louvor se chama eulogia. É elogiar ao Deus que nós sabemos que Ele é. Nós podemos elogiar, nós podemos lisonjear esse Deus, porque deve conter a minha adoração e o meu louvor nessa oração que eu estou fazendo e suplicando a Ele. Quando você orar ao Senhor, não existe o jeito certo, no sentido de posição. Tem que ser prostrado no chão, tem que ser ajoelhado, tem que ser em pé. Qual é o jeito certo de orar? O jeito certo de orar são as situações que eu lhe falei. Mas como orar, ou como sentar, ajoelhar, não interessa, o jeito é você e Deus. Deus não quer saber se você vai ajoelhar, se você vai se prostrar. Deus quer saber o teu coração prostrado na presença dEle. E quando você elogia Ele, você mostra a Ele quanto você admira esse Deus que você crê. Todas as divindades em todas as religiões, os adoradores têm o desejo de adorar a essa divindade. Mas eu só posso dizer uma coisa para você: o único que se fez homem, se tornou carne e osso, e se esvaziou de si mesmo, e saiu de um altar, e o altar que ele veio era a cruz. Ele veio e só cabe a nós orar e elogiar esse Deus Todo-Poderoso. É tão claro isso que, se você olhar nos exemplos bíblicos, tantos homens, mulheres oraram a Deus. Se você olhar, por exemplo, alguns salmos, Salmo 98, por exemplo, é um exemplo de oração jubilosa que o salmista traz. Essa oração jubilosa, ele expõe algumas obras de Deus que, com razão, deveria ser adorado. Outro Salmo 99, 5, nós vemos que é um convite na adoração que é através do se prostrar. A razão que Ele é santo, nós devemos entender: somos pecadores. Estamos na presença dEle. Vamos nos debruçar, dizer: Senhor, o Senhor conhece o meu coração.
mas eu preciso do Senhor. É tão claro isso que Lutero, Martinho Lutero, ele tinha altos conflitos com Satanás, porque Satanás queria domar ele, o corpo dele, a carne estava falando, ele lutava contra a carne, mas ele sempre falava para Deus, Deus, arque en logos, no princípio era Deus. No princípio era Deus. Deus deve estar na nossa oração através da nossa adoração e do nosso louvor. Eu vou clicar para você as situações que eu coloquei no princípio desse vídeo. Primeiro é a adoração e o louvor. A segunda é a petição. Esse aspecto da oração, que é a petição, é abrir o coração, é a verdade que você vai falar para o Senhor, o seu pedido. O mérito que você quer falar com Deus naquele momento é uma prece que você vai levar para as mãos de Deus e dizer a Ele o seguinte, olha, Deus, eu estou pedindo ao Senhor, tem misericórdia de mim. Estou pedindo ao Senhor que eu não consigo fazer, mas o Senhor pode me ajudar. Se por um lado, Tiago, capítulo 4, versículo 3, fala que nós pedimos mal, nós precisamos agora pedir o que é certo. E o que é certo para a minha petição? O que eu devo pedir para Deus? Absolutamente. Você pode pedir tudo para Deus. Agora, se você vai conseguir, é outra coisa. Porque Deus tem 3 situações na sua petição para responder. Sim, não, espera. Sim, não, espera. A minha pergunta para você é, dessas 3 situações, você está com o coração aberto para receber um não ou espera? Ou você só quer dizer, quero isso aqui, joinha? Note que a nossa oração, a nossa petição tem que glorificar a Deus. Eu já vi muitas pessoas, muitos cristãos na minha caminhada pastoral, que buscam a Deus, intercedem a Deus por uma causa específica, difícil de conquistar. Oram, jejuam, buscam a Deus, adoram a Deus, estão sempre buscando a Deus. Mas, quando conquistam, esquecem a Deus. Sua vida, a partir do momento que Deus te der essa resposta, através da sua petição, viva ela para adorar a Deus. Não estou dizendo para você ficar direto numa igreja ou estar direto numa igreja. Viva sabendo que Deus fez o milagre que você tanto pediu. Por isso esse estudo, através da oração, é essencial. Que a nossa petição tem que ter um sentido de adoração e louvor. E saber que a resposta é dele. E se a resposta é dele, eu posso ouvir um não dele. Mas eu posso ouvir um sim também. Quando você está preparado para o não, o sim tem mais significado. Quando você está esperando um talvez, espera um pouquinho, o sentido do sim tem outro significado. Por isso, espere que Deus possa fazer, através da sua petição, um milagre. O problema é que muitas vezes a gente pede mal e a gente não glorifica a Deus depois de receber. Há coisas em nós, muitas vezes, que nós necessitamos e nós pedimos. Mas será que vai ser bom para mim? Eu já vi muitos cristãos orarem por ganhar na Mega Sena. Deus pode dar? Não sei, pode. Por que não? Mas o que você vai fazer com isso depois? Isso vai trazer bênção para você ou vai trazer maldição? Será que Deus não está protegendo a sua casa para você não ter coisas piores? Ou será que Deus está esperando você ser fiel no pouco para Deus te colocar sobre muito?
Porque tem gente que é fiel no pouco e sobre muito ele vai dar. Tem gente que é infiel no pouco e ele nunca vai dar muito. Pensa sobre isso. A terceira coisa que a gente entende, que eu já falei com você, que a petição, por exemplo, é uma situação de você orar, mas uma coisa é importante nessa petição. Você precisa ter fé. Fé. Pois no sentido bíblico, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que aquele que crê e ora, recebe. Aquele que crê e intercede, consegue ouvir e chamar a atenção de Deus. Aquele que tem fé, uma fé positiva, consegue receber e atrair Deus para as suas petições. Por isso, tenha adoração na sua oração e tenha também o sentido de buscar a Deus. Essa petição, quando você tiver uma oportunidade, leia Filipenses capítulo 4. No versículo 6 desse capítulo, você vai ver que devemos deixar a nossa necessidade ou ansiedade no altar de Deus. E aí Deus, no momento exato, vai receber e vai te abençoar. Por isso, a oração se faz necessária para todos os cristãos. Se primeiro situação que deve conter a minha oração é a adoração e louvor. A segunda é a petição. A terceira é o que eu falei para você no início, a gratidão. Ser grato é uma coisa que os católicos entendem bastante disso, chamado Eucaristia. A palavra Eucaristia é ações de graça ou gratidão. Por que nós não temos gratidão com Deus? Deus dá tantas coisas para a gente, mas a gente é muito ingrato. A gente não agradece. Deus coloca sobre as nossas mesas alimentos, dá roupa, o sustento, saúde, e a gente reclama. A gente é muito ingrato. A gente precisa ser mais grato. Por isso a oração é importante, porque a oração me humilha na presença de Deus. E aí eu vou adorá-lo. Aí eu vou dizer a Ele, pedir a Ele, Senhor, eu preciso do Senhor. E quando eu receber, não dê as costas para Deus. Há muitos cristãos que pedem, clamam, e depois que recebem, dão as costas para Deus. Não lembram mais de Deus? Não leem mais palavra? Não louvam mais a Deus? E a minha pergunta para você, pela misericórdia de Deus, Ele mesmo assim responde porque Ele é misericordioso. Mas se torna necessário nós sermos gratos na pequena coisa, para Ele nos colocar na abundância a graça dEle, para receber muito mais bênção. Que você tenha no coração esse desejo na oração, através da gratidão. A oração de gratidão é aquela que leva um reconhecimento dos feitos do Senhor para conosco. Nós precisamos entender que a maior parte das orações de gratidão feitas na Bíblia é sempre reconhecer como maravilhoso Deus é. Você acredita nisso? Por isso que eu queria nesse estudo compartilhar com você, meu irmão. A oração é importante para o cristão. A oração tem que ter fé. A oração, de acordo com o Novo Testamento, são ações de graças, porque tornam-se abundantes das nossas vidas como cristãos. Sabe como o inimigo tem ganhado de nós? Através da palavra, porque muitos cristãos não lêem a Bíblia, e através da preguiça de não orar. A prática que todos nós deveríamos ter no nosso dia a dia deveria ser uma prática que exalta o nome de Deus, que é grato a Deus. Uma coisa que eu levo para a minha vida é: se Deus der, glória a Ele. Se Deus não der, glória a Ele também. E eu queria compartilhar isso com você. É tão interessante que, se nós, por um lado, nós adoramos e louvamos, se nós pedimos, se nós somos gratos,
Nós precisamos colocar a intercessão e súplica em nosso coração, porque no contexto bíblico, no Antigo Testamento, as pessoas que queriam interceder em relação a uma causa ou uma situação, elas iam até o rei, o imperador, se prostravam na presença dele, e ele levantava o cedro, recebia essa intercessão, e ao receber essa intercessão, essa súplica, ele poderia ou não realizar esse pedido. Assim se faz com relação a Deus. Se para homens nós podemos entender que eles se prostravam e intercediam por uma causa, imagine o Rei dos Reis como Deus. Nós precisamos interceder, suplicar a Ele e ao mesmo tempo ter no nosso coração essa característica fenomenal que é a intercessão, pois ela revela a nossa unidade através do Espírito Santo com Deus. Eu queria que você, meu irmão, olhasse a sua vida, dessas 24 horas que você tem, quantas vezes você ora a Deus? Quantas vezes no dia você faz isso? Quantas vezes na semana você faz isso? Quais são os momentos importantes que você deveria ter como praxe na sua vida para orar a Deus? Eu vou dar 3 momentos importantíssimos de você interceder, que deveria conter em cada casa, cada família. Exemplo: ao acordar, almoço e janta. 3 simplesmente momentos. Tem tantos outros, na hora de você dormir, na hora de você parar e lembrar e agradecer e orar. Há muitos momentos para você interceder. Mas levante e fale a Deus assim: Senhor, revele os mistérios desse dia para mim. Me proteja nesse dia, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Agradeço o alimento que você tem. Agradeço o alimento que Deus está proporcionando para toda a sua família. São 3 momentos importantes que você pode interceder a Deus e pedir a Ele. Quando nós oramos, por exemplo, pelos outros, são intercessões. Muitas vezes você está em pé, porque há muitas pessoas atrás de você orando. Muitas vezes você está prestes a conquistar, porque há pessoas nos bastidores orando. Nós precisamos crer e confiar que Deus tem poder para nos abençoar, para cuidar de nós. Se você olhar, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha o desejo de interceder por todos que precisavam das intercessões. Ele orava, ele rogava aos irmãos. E ele também falava para os irmãos: orem por mim. Por isso a oração deve ter esse momento de intercessão. Em seus momentos de oração, eu suplico a você: ore por pessoas que precisam. Porque fica combinado assim: eu oro por você, você ora por mim. Nós oramos a Deus e Ele vai nos abençoar. Combinado assim? Que você sempre busque também a confissão na oração. Essa confissão é uma confissão de que você deve se aproximar de Deus e falar para Ele: Deus, eu sou fraco, eu preciso. Senhor, eu sei que o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe que eu sou pecador, mas me recebe, Pai, no Teu altar. Me ajuda nessa situação difícil que eu estou vivendo. Eu preciso de Ti. Eu preciso do milagre do Senhor. Os médicos estão falando que eu não vou ser curado, essa doença é terminal, então eu preciso de Ti, Deus. Pai, minhas finanças estão tudo quebrada, eu não tenho condições de comprar nem uma cesta básica, Pai. Preciso do Senhor. Se o Senhor não faz isso para você, Ele move pessoas a realizar isso que você precisa. A confissão é dizer para Ele o que Ele já sabe. Ele sabe que eu sou pecador, Ele sabe que eu erro, Ele sabe que eu muitas vezes não o honro, que muitas vezes eu não quero ler a Bíblia, que eu estou com preguiça de orar, que eu estou com tanta raiva que eu não consigo orar. Deus conhece o coração.
Ele é a única pessoa que você pode clamar a Ele e dizer a Ele: Deus, tá difícil, Pai. Eu tô com raiva. Deus, o Senhor parece que me abandonou. Deus conhece. Confesse isso a Ele. Confesse isso ao Senhor. E você vai ver que você vai se aproximar e vai receber o perdão. Quando você confessa a Deus, é muito comum nós que somos os cristãos não entender o perdão de Deus. Às vezes a gente até fala do perdão de Deus. Muitas pessoas acham que Deus não perdoa aquele tipo de pecado. Deus perdoa. Mas você precisa estar com o coração em confissão a Ele. Ele está esperando você se debruçar no altar dele, aos pés dele, dizendo: Senhor, eu estou me diminuindo para o Senhor crescer na minha vida. Essa é a confissão que eu preciso fazer com o Senhor. E você vai ter certeza, quando você fizer isso, esses aspectos de entender que o Senhor está te ouvindo, Ele vai te encher com o Espírito Santo de Deus. E ali você vai ter certeza que a oração sua vai ser respondida. Não espere, meu irmão e minha irmã, em ser humano. Não espere em pessoas, embora pessoas vão te cuidar, te abençoar, te ajudar em muitos momentos. Eu sei disso. Mas espere sempre em Deus. Porque a oração te dá uma intimidade com Deus e você se renova. Você tem a oportunidade de saber que essa intimidade, que você está no altar de Deus, está fazendo diferença na sua vida. Você sabe por que os cristãos muitas vezes sofrem? Porque não se prostram na presença de Deus e não buscam se encher do Espírito Santo de Deus. Esse aspecto é tão importante que muitas vezes nós esquecemos de fazer. Nós esquecemos de ter intimidade com Ele. Esquecemos de buscar a Ele e de pedir o perdão dEle. Quando a palavra do Senhor diz lá em João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 23, em Atos capítulo 1, versículo 8, o poder de testemunhar, o amor pela palavra, a autoridade sobre os espíritos imundos e doenças, em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, fala que você vai conquistar porque o Senhor te encheu com o Espírito Santo. E ao ser enchido pelo Espírito Santo, com a fé que Ele colocou no seu coração, você vai ver e presenciar milagres na sua vida e de muitos outros que você tem pedido. Que você possa orar a Deus, buscando ter intimidade com Ele. Que você possa praticar isso. Porque a devoção em oração é simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil para todos nós. Porque queremos receber aquilo que estamos pedindo, do jeitinho que estamos pedindo, da forma como estamos pedindo. Mas Deus tem o tempo dele, o jeito dele e como ele realizar. Como ele vai fazer, eu não sei. Eu sei que ele faz. Por isso que eu queria compartilhar com você esse estudo de hoje. Por que devemos orar? Devemos orar porque o Senhor espera em ter intimidade comigo e com você. O Senhor espera que nós nos humilhemos na presença dEle. E o Senhor espera que nós tenhamos a sensibilidade de saber que no tempo dEle, Ele vai vir e vai nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que você seja muito abençoado por Deus. Busque sempre orar a Deus, busque clamar a Deus, busque interceder a Deus. Leia a palavra, pelo menos um capítulo por dia ou um versículo por dia. Depois ore em seguida disso. Coloque no altar de Deus esses 7 princípios que eu disse a você nesta tarde. Que você fale com Ele com o desejo no coração de abrir o seu coração, a sua mente, através da sua adoração, através da sua petição, da sua gratidão, da sua intercessão, da sua confissão e do seu derramamento e o enchimento do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor neste momento? Convido você, prostra aí na presença de Deus e vamos orar. Coloca no altar de Deus a sua petição,
que você interceda a Ele pelo momento difícil que você está precisando. Vamos orar? Pai Celestial, nós te damos graças, Jesus, por essa sexta-feira à tarde. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. O Senhor é o único Rei. É o único poder, Pai, que nós nos prostramos. O Senhor merece toda adoração, todo louvor, toda engrandecer seja dado a Ti, Senhor. Por isso nós estamos clamando a Ti, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor conhece esses irmãos que estão comigo aqui nessa live, nesse estudo de hoje, Pai. Eles estão orando ao Senhor, mas o Senhor conhece lá no íntimo o que eles precisam, Pai. Por isso nós intercedemos a Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha, Pai. Em gratidão nós estamos realizando essa oração. E nós pedimos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Cuida do nosso Brasil, Pai, porque o nosso Brasil precisa do Senhor. O nosso mundo precisa do Senhor. Que nós possamos ter a certeza que o Senhor é fiel e que o Senhor vai dar a resposta no momento exato daquilo que eu estou clamando e pedindo em nome do Senhor. Eu entrego, Pai, no Teu altar todas essas vidas que estão comigo nessa live em nome do Senhor. E peço a Ti, tem misericórdia de todos nós. Tem misericórdia, Pai. Aceita a nossa adoração e aceita a nossa oração. Nós pedimos a Ti e clamamos, Pai. Esteja conosco. Nós Te louvamos e engrandecemos a Ti, Senhor, pelo nome poderoso de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meu querido irmão e irmã. Muito obrigado pela sua fidelidade de estar comigo. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço, para que as pessoas também tenham esse entendimento espiritual que todo cristão deve orar, tendo a certeza que o Senhor, no momento exato, Ele pode responder do jeito dele. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Grande abraço.